Então vamos dar sequência, vamos começar a importar os objetos aí para o palco. O arquivo importar para o palco, e vou estar importando ali primeiro o topo, aquela parte de cima onde tem duas opções ali, dois menus. Eu cortei como imagem no Photoshop, então nós vamos estar introduzindo ele ali em cima. Então aí dentro da nossa pasta eu vou escolher o arquivo aqui do topo. Vou só posicionar ele direitinho aqui no palco e ajustar ele, né, para que fique lá em cima como estava lá no modelo. Vou mover ele aqui para cima. Tá meio grande ali, mas mais ou menos isso mesmo. Não preocupar muito também com as posições, não. É importante mesmo ali é a programação dos objetos aí no palco. Vou importar, né, também aquele objeto central, aquela parte do meio ali onde está falando Enter para avançar e o Backspace aí para a gente estar voltando. Deixa eu achar ela aqui. Controles. Prontinho. Vou deixar ele aqui também. Já posicionou certinho. Só vou dar um Ctrl X e vou colocar ele em uma camada separada dessa de baixo aqui do topo. Só para a gente não ficar perdido aqui. Então vou colocar topo. E vou colocar aqui controles. Beleza. Ctrl Shift V para colar ele aqui no mesmo local onde ele já estava antes. Outra coisa que nós precisamos fazer, deixa eu olhar aqui no modelo. Abrir ele novamente, está aberto aqui, ó. Tem aqui, né, o texto tópicos e eu vou fazer só dois textos. Vou fazer o primeiro aqui, vou transformar em um botão. Repare que quando eu passo o mouse em cima dele, ó, ele tem ali, né, uma linha embaixo. Isso não é um sublinhado, dá pra ver realmente que é uma linha, porque ela começa aqui de uma cor e termina de outra. Então é um degradê que tem ali nele. Vamos fazer os textos aqui, eu faço com um, dou pause pra gente ganhar tempo e faço com o outro. Vou utilizar aqui o Arial. Para aquele título lá eu vou colocar ele em negrito e vou deixar aqui um texto. Pode ser um estático mesmo. Então aqui negrito. Bold. Beleza. Vou escrever aqui então do jeito que está lá. Tópicos. A cor dele é preta. Bacana. Deixa eu olhar mais ou menos a posição dele ali. Tá um pouquinho mais para baixo aqui. Beleza. Deixa eu dar um Ctrl igual só para aproximar um tiquinho aqui. Então, tópicos, abaixo aqui eu vou criar mais dois textos e vou converter eles em botões. Nós vamos fazer só, falando dois, porque nós vamos fazer só os dois primeiros. Administração direta e indireta. Então, vou colocar lá do jeitinho que tá ali. E indireta, beleza. Vou tirar aqui o nito dele e vou colocar uma cor azul. Para achar a cor lá parecida que vai ser complicado. Vou deixar mais ou menos essa, não vou perder muito tempo aqui com as cores não, porque depois eu até procuro uma melhorzinha ali. Deixar desse tamanho aqui não, vou diminuir um tiquinho. Beleza. Na verdade ali o que nós temos é um botão como texto, então F8 vou converter ele em botão. E vou fazer o seguinte, né, tem que criar aquela parte de baixo dele. Duplo clique para entrar no botão, vou criar uma nova camada aqui, ó. Nessa nova camada, só para não fazer na mesma do texto, no campo sobre eu vou inserir um quadro-chave. Então toda vez que eu passar o mouse em cima daquele botão ali, só inserir quadro para ele continuar repetindo aqui o meu objeto. Toda vez que eu sobrepor o mouse, ele vai colocar aqui para baixo, ó, embaixo do texto para mim, um retângulo. Vou tentar fazer o mais parecido possível que tem lá. Fazer ele como um retângulo para poder colocar ele em degradê igual tá lá. Beleza. Igual eu falei, né, as cores eu não vou preocupar tanto ali não. Mas como que eu faria aquele degradê lá? Só vim aqui escolher um formato aqui de degradê, é um gradiente linear, e aqui ele vai iniciar com azul. Vou colocar mais ou menos o mesmo azul que eu coloquei ali. Então seria isso mesmo, de azul para branco ali, a posição dele tá até certinho. Vou só aumentar ele mais um pouquinho, de forma que ele passe um pouco da linha ali, ó. Pronto, então é mais ou menos isso. Toda vez que eu passar o mouse em cima do meu
botão, vou dar um Ctrl Enter aqui para testar, em cima no caso desse texto, administração direta e indireta, ele vai estar mostrando para mim aquele sublinhado ali embaixo. Isso, então tá certinho. Passei o mouse, ele mostrou para mim lá aquele degradê ali. Vou fazer com o outro, né, pra gente poder dar sequência. Vou fazer com o outro, finalizar essa aula, na próxima a gente já começa a programar.